Ok. Vou dar continuidade, ok? Mateus, capítulo 28, do versículo 18 seguinte. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Observe, queridos, observe. Mais que a igreja formulando o ensinamento trinitário, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo explicitando noções obscuras do Antigo Testamento. Eu falei em vídeo anterior. O Antigo Testamento não traz para nós uma noção clara da doutrina trinitária, da doutrina da Santíssima Trindade. Ela traz com clareza absoluta o ensinamento do único Deus, do monoteísmo, o que a Igreja Católica compartilha. A Igreja Católica não prega 2, 3 deuses, é um Deus em 3 pessoas. E nós vemos aqui Jesus, muito mais que a Igreja, formulando o ensinamento, dogma trinitário, é o próprio Senhor Jesus que aqui está explicitando noções obscuras. Noções obscuras do Antigo Testamento. É o próprio Cristo falando abertamente do Pai e do Espírito que com o Filho constituem um só Deus em 3 pessoas. Vejamos um outro momento em que a Santíssima Trindade aparece em fórmula explícita. Vamos para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, todos sabem. Vamos ao texto. Do 30 ao 35. Lucas 1, do 30 ao 35. Ok, achou aí? Vamos lá. Pegue a Bíblia. Vamos parar de brincadeira. Pegue papel, caneta. Queridos, temos que levar o negócio a sério. Estejais prontos para dar a razão da vossa esperança a quem nola pedir. Você está se dando conta, queridos, do que o demônio está fazendo na terra, sobretudo em relação à igreja? Você está se dando conta? O demônio está, desculpe-me o termo, botando para bagunçar mesmo, de vez por todas. O inimaginável, a profanação premeditada está acontecendo. Repito-me, coisas impensáveis. Observe, quando Jesus diz: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja, pois as portas do inferno, de todo jeito está lutando contra a igreja, porque ele quer bagunçar mesmo, quer acabar com tudo. Claro que não conseguirá. Então é hora de nós, queridos, darmos razão da nossa fé, da nossa esperança.
Precisamos dar razão da nossa esperança. Como eu posso ser um cristão católico que não leio a Bíblia? Que não conheço o catecismo da Igreja Católica? Não conheço o ABC da minha fé? Não sei nem por que eu faço o sinal da cruz? Não sei. Amados irmãos, é hora de levantarmos a nossa cabeça e lutarmos pela nossa religião, como lutaram os irmãos macabeus. Precisamos tomar posição no exército de Jesus Cristo, nesta igreja una, santa, católica e apostólica. Não adianta este ensinamento e todos os ensinamentos que acontecem por aí concernente à nossa fé, se não vivemos a nossa fé. Não passa de teoria. Não passa de teoria. Não passa de arsenal de conhecimento. É necessário que vistamos a camisa da fé e as armaduras de Deus para estarmos prontos contra as astutas ciladas do demônio. Então começa por aqui, queridos. Começa por aqui. Vamos fazer este propósito de ler a palavra. Não da forma como se está falando da palavra por aí, que muitas pessoas leem e pregam a palavra do seu jeito, da sua maneira, como querem. Você, cristão católico, nós, cristãos católicos, precisamos ler a Bíblia com a igreja, precisamos pregar com a igreja, precisamos ensinar com a igreja. Amados, a Igreja Católica não é essa que muita gente, que eu dizia que era. A Igreja Católica não é essa que as pessoas falam que é. Não, queridos, essa é a raiva da igreja, do demônio contra a igreja. Esse é o ódio do inferno contra Maria Santíssima, contra a igreja de Jesus, porque ele sabe muito bem quem é a igreja. Então, amados, é necessário que tomemos posição. É necessário que repitamos aquilo que disse Policarpo ao chefe da guarda lá em Esmirna, quando estava prestes a morrer. Ele fez de tudo para Policarpo negar a fé. É só tu jurar pela coroa do imperador, a gente não quer te matar. Não tem necessidade disso, só fala isso e está tudo resolvido. Policarpo disse: abre bem os teus ouvidos para o que vou dizer. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Então é o que nós precisamos ser, e não na teoria, mas na prática. Segundo momento em que a Santíssima Trindade aparece em fórmula explícita. Isso aqui é tremendo, queridos. Lucas capítulo 1, do 30 ao 35. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre, olha aqui, a metafísica entrando na física. O transcendente entrando no presente concreto da história. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Altíssimo é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E o Senhor Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim.
E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Responde o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu pedi para você guardar esse verbo. O verbo conhecer começa a dar lugar para o verbo descer. Naquele mesmo dia, quando completou 3 meses que o povo de Israel havia saído do Egito, Deus falou com Moisés e disse: prepara o povo, porque depois de amanhã, no 3º dia, Deus descerá sobre o monte Sinai. O que está acontecendo aqui? Como se fará isso? Como acontecerá? O Espírito Santo descerá sobre ti. E comece a entender, queridos, comece a tirar o antropomorfismo. Porque não foi um descer como o descer do Sinai. É diferente. O Espírito Santo descerá sobre ti. É a terceira pessoa. É a virtude do Altíssimo. A virtude do Altíssimo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como é que a virtude do Altíssimo vai descer sobre Maria? A virtude do Altíssimo, quem é o Altíssimo? É a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Como é que a virtude do Altíssimo vai descer sobre Maria? Ele te cobrirá com a sua sombra. Lá no Monte Sinai, o monte foi tomado por uma nuvem, uma sombra espessa, grande. Observe. Te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer. Quem é que vai nascer de Maria? Quem? O santo. Querido, não esqueça, Maria é produtora de santos. Maria é geradora de santos. Por isso, o santo que de ti há de nascer, este santo é Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quer mais uma certeza? O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui, só nesta última frase, está o Pai e o Filho. Está o Filho e o Pai. Entende, queridos? Eis aqui, uma fórmula clara, explícita, do que aconteceu em Maria. Se o Monte Sinai era santo, era sagrado, porque Deus pisou teofanicamente no topo do monte, no cume do monte, o que dizer de Maria? O que dizer de Maria? Que é o Espírito Santo, que Deus, que é a Santíssima Trindade, entrou, fez morada. Amado irmão e amada irmã, você está certo de que Maria é uma mulher qualquer? Ela pode ser comparada, eu posso usar um símile social, um símile humano, um símile onde eu possa encontrar a maior santidade na terra para comparar com Maria? Você tem certeza que Maria, à luz da palavra de Deus, e eu estou ainda sendo muito superficial, porque se nós formos adentrar nesta linha de raciocínio, queridos, do Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, a Escritura Sagrada, fala da santidade, da comunhão, da espiritualidade de Maria. A comunhão dela com Deus. Repito-me, Deus falou com o povo de Israel: olha, se guardares o meu mandamento, se guardares a minha aliança, vocês vão ser um povo meu, sacerdotal, uma nação minha, toda a terra é minha, um reino de sacerdote, aquela coisa toda. Eles disseram: pode deixar, é com nós mesmo. É nós.
Se eu pecar, aquele não vai pecar. Se aquele pecar, o outro não pega. É muita gente que tem aqui, embora que a metade de nós aqui não obedeçamos, mas a outra metade vai obedecer. Ainda que 90% deste povo não obedeça, 10% vai obedecer. Olha, ainda que 99% desta assembleia que aqui está, se não obedecer, mas um vai obedecer, mas nem este um restou. Ao contrário de tudo isso, Maria, sozinha, obedece. O não que Israel havia dito para Deus, Maria transformou em sim. Então, por isso eu te pergunto, à luz da consciência clara, transparente, das Sagradas Escrituras, da economia e da história da salvação. Você tem coragem de dizer que Maria é uma mulher qualquer? A Igreja Católica está errada em prestar-lhe o culto de hiperdulia, ou seja, ela está acima de todos os santos e santas que a Igreja venera? Ninguém dos santos e santas que a Igreja venera foram santos tanto quanto Maria. A soma de todos os santos, São Pedro, São Paulo, São João, São não sei o quê, Santa Teresinha, Santa Rita, a soma de todos os santos e santas que a Igreja venera não dá igual Maria. Por isso, para ela, prestamos um culto de hiperdulia. Hiperdulia. A Igreja Católica, queridos, ela não tem material bíblico, ela não tem material histórico para formular a sólida Mariologia. Por que a Igreja não pode minimizar a figura de Maria? Primeiro, porque ela é o Israel perfeito. Observe, queridos. Porque ela é o Israel perfeito. Em Maria, todo Israel é sintetizado. Em Maria. Veio um pensamento aqui, mas depois eu tento elaborá-lo, que não vai sair direito. A Igreja não pode minimizar a figura de Maria, porque ela é o Israel perfeito. Perfeito. É a filha de Sião por excelência. É a filha de Sião por excelência. É o Monte Sinai por excelência. Por que a Igreja não pode minimizar a figura de Maria? Porque ela é o novo Sinai. O Sinai da nova e eterna aliança. Por sinal, queridos, eu quero deter-me um pouquinho neste ponto e vamos parar por aqui. Maria é o novo Sinai da nova e eterna aliança. Lá em Êxodo, no capítulo 19, nós vimos isso. Êxodo, capítulo 19, e versículo 12. 19 e 12. Veja isto aqui, queridos. Por que a Igreja não pode minimizar a figura de Maria Santíssima? 19 e 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis seu termo. Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis seu termo. Observe isto, queridos. Por que a Igreja não pode minimizar a figura de Maria? Guardai-vos. Guardai-vos com o monte. Havia um cordão de isolamento ali. Não toquem o monte, não ultrapassem esta faixa amarela. Depois falarei sobre a segunda parte deste texto, que diz que todo aquele, 12, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Depois falarei sobre
esta frase aqui. Por que a igreja não pode? Observe bem. Limites. Não pode ser ultrapassado, não pode ser tocado. Ainda no versículo 23, lemos: marca termos ao monte e santifica-o. Por quê, queridos? A igreja não pode menosprezar, minimizar, colocar o farol Maria embaixo de uma mesa. Assim como Moisés e os anciãos tinham o dever de proteger e santificar o monte, primeiro, coube a São José tamanha responsabilidade. Essa é uma das razões, queridos, que nunca houve relação sexual entre José e Maria. Você tem um jeito de entender a palavra de Deus. Eu tenho um jeito de entender, e é um jeito mínimo, simples, caótico, deplorável, despersonalizador. Essa é a maneira que nós entendemos a palavra de Deus. O anjo, quando chegou e falou com José: não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. José sabia que era a missão dele santificar aquela montanha de Deus. José sabia que Maria era um monte sagrado. José sabia que Maria era um monte que não podia ser tocado. A mesma missão que Moisés e os anciãos tiveram de proteger, de estabelecer limites ao redor do monte para que ninguém tocasse, José assumiu esta responsabilidade. Porque a igreja não pode minimizar a figura de Maria, porque esta mesma missão de José coube aos apóstolos. E João a levou para a sua casa, para a casa dele. Ela era a mãe. É assim que os apóstolos a chamavam. Queridos, muitas vezes, Maria, ela pegou unguento, ela pegou gás, vamos colocar na nossa linguagem, pegou algodão, pegou água oxigenada, pegou os recursos daquela época, medicinais daquela época, de primeiros socorros, e passou nas chagas dos apóstolos que estavam feridos, porque apedrejados, porque mutilados. Ela serviu para ser mãe de Jesus, muito mais para ser a mãe dos apóstolos, que nenhum era Jesus. Ela era a mãe. A igreja não pode menosprezar a figura de Maria, queridos, porque ela foi protegida, ela foi santificada pelos apóstolos. E o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele leva Maria para a sua casa. Ele leva Maria para a sua família, ele leva Maria para a sua empresa, ele leva Maria para a sua sociedade, ele leva Maria para os seus projetos, ele leva Maria para os seus sonhos. A igreja não pode menosprezar a figura de Maria, porque assim como José, assim como os apóstolos, esta mesma responsabilidade de colocar limites, de santificar este monte sagrado, coube e cabe aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Ou seja, isto não é facultativo, queridos. Maria é patrimônio sagrado da igreja. Deus quis que fosse assim. Deus quer que seja assim. E cabe à igreja estabelecer limites. Eis porque um dos limites é o culto de hiperdulia. Este culto é para ela. O culto de dulia é para São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, São João, Santa Rita de Cássia, para os demais santos. Mas para Maria é um culto de hiperdulia, porque ela foi quem mais se configurou com Jesus Cristo, com o seu Filho, e esteve a ele unido, desde a encarnação até a hora suprema da cruz. Ela não pode ser menosprezada. Ela não pode ser
deixada de lado. O Sinai é bendito, é bendito. O Sinai é bendito, queridos, entre todos os montes e cordilheiras, entre todos os Andes e Vesúvios, entre todos os Alpes e Everestes. E nós somos obrigados a pensar, queridos, que o Sinai é bendito simplesmente pelo fato de Deus ter tocado sobre ele. E porque Deus apenas tocou sobre ele, ele é bendito, não podemos desrespeitá-lo, não podemos minimizá-lo. Mas neste momento me vem o pensamento, queridos. Neste momento me ocorre que eu não posso menosprezar Maria. Porque Maria não foi apenas tocada, ela foi desposada, ela foi habitada, ela foi o tálamo, ela foi a oficina onde Deus construiu, o Espírito Santo construiu a veste humana do Verbo encarnado. A sombra do Altíssimo a cobriu. E sem ferir a sua virgindade, queridos, o Espírito Santo delicadamente a desposou por completa, tomou-a por completa. Eis que o interior e o exterior de Maria é santo, o interior e o exterior de Maria é sagrado, o interior e o exterior de Maria é bendito. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que monte é este para o qual devemos, sem medo nenhum, elevar os nossos olhos para encontrarmos o socorro de Deus? É o Monte Maria Santíssima. Quem chega ao Monte Maria Santíssima encontra-se com Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém.